Olá, pessoal, terceiro ano pré-vestibular, tudo bem? Hoje a gente vai dar nossos estudos, né? E a gente vai trabalhar hoje, pessoal, a parte de gráficos e tabela. Então, esse tópicozinho de gráficos e tabela é muito simples, muito básico, viu? Mas é de grande importância e ele cai bastante, é muito cobrado no Enem. Então, essa aula vai ser um pouco mais rápida, porque vocês vão observar e basta com a leitura de vocês o entendimento desse gráfico de tabela. A gente vai dar algumas dicas aqui, fazer uns praticando, e é o suficiente para esse conteúdo. Ele é muito bom, viu? Então, nós temos aqui, ó. Então, quando a gente vai trabalhar essa parte de gráficos e tabela, nós vamos ter uns 5 tipos de gráficos, beleza? E tabelas, você já deve ter trabalhado bastante situações e informações que vêm em forma de tabela. Então, tanto as tabelas quanto os gráficos são recursos estatísticos, né? Nós estamos na área da estatística, né? Muito utilizado na organização e na apresentação de resultados obtidos em pesquisas. Então, e geralmente os gráficos e tabelas são para mostrar resultado de pesquisas feitas sobre determinado conteúdo. Então, nós temos aqui, ó, primeiramente, a gente vai trabalhar a parte de tabela, né? Nós já até fizemos a atividade na última aula relacionada à tabela, quando ele envolve probabilidade, ele dá informações em forma de tabela, às vezes, muitas vezes, em forma de gráficos também. Então, aqui, ó, as tabelas são fundamentais para a organização e a tabulação dos dados, contribuindo para uma leitura clara e objetiva. Então, o primeiro passo nós temos que ver e observar numa informação de tabelas são os resultados, são o que ele está falando, as informações que ele está passando para a gente em uma tabela. Por exemplo, nós temos aqui, ó, Campo Grande, é a capital do Mato Grosso do Sul, né? Observe a tabela, o crescimento da população dessa capital no decorrer dos anos. Então, aqui mostra uma tabela, o crescimento populacional no decorrer dos anos da grande capital de Mato Grosso do Sul. Então, nós temos aqui, ó, o primeiro passo é ler essas informações. Muitas vezes as informações vêm aqui, ó, nas colunas, né, os dados. Muitas vezes também esses valores eles vêm na horizontal, certo? Nas linhas. Mas tudo bem, é a mesma coisa. Ó. Então, a evolução da população de Campo Grande em comparação com a população de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Então, o ano aqui, ó, a primeira coluna aqui representa-se os anos, né, ó, 1991, 96, 2000, 2007, 2010. Aí nós temos Campo Grande, né, capital do Mato Grosso do Sul. Nós temos Mato Grosso do Sul, não é isso? Estado geral. E temos o Brasil. Então, ele está fazendo uma relação aqui, ó, da capital, do estado e do país, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, em 2000 aqui, ó, o que foi o crescimento populacional do Campo Grande em 2000, ó, 663.621 uma pessoa, crescimento populacional, e houve esse crescimento. Já na capital do Mato Grosso, a capital em geral, foi de 2.078.001. Já no Brasil foi 169.799.170 pessoas. Ó. Então, ele está fazendo o crescimento populacional de cada ano nessas três formações, na capital, no estado e no país. Aí daí ele vai te pedir alguma informação sobre esse resultado, mas primeiro a gente tem que ter essa informação. Conhecer a tabela. Aí nós temos agora os gráficos. Ó. Os gráficos, eles vão ter os gráficos de barras, são dois tipos de gráficos de barra. O gráfico de setores, que a gente fala de linhas, o gráfico de pizza, né, que é a gente fala de setores, o gráfico de linhas, e vamos ter o pictogramas. Então, primeiramente, entendendo os gráficos. Ó, os gráficos de barras, ou chamado também de colunas, ele pode ser de dois tipos. Os gráficos de barras verticais e os horizontais. Então, tem dois exemplos de gráficos de barra. Esses são ó, os verticais, as informações vêm na vertical. Quando vem essa numeração em cima, gente, a quantidade, apesar de nós ter um eixo, de alguns casos vem um eixo vertical, com os valores, né, tabelado de 10 em 10, de 20 em 20, mas ele coloca aqui, ó, o valor exato, que está representando aqui, por exemplo, nós temos um gráfico aqui, ó, que está mostrando os países, né, ó, na horizontal, e na vertical ele fala o procedimento em relação ao total de partos em porcentagem. São cesáreas nos países. Então, por exemplo, no Brasil, né, ó, são 56% de parto cesáreo. Já bem que no México são 43%. Já bem que na Noruega, ó, são 26%. É o percentual. Vocês podem ver que ele botou uma margemzinha bem aqui, ó, para a gente ter mais ou menos a base de 15%. Ó. É a taxa máxima de cesáreas, né, recomendada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde.
Então, vocês podem ver que tudo que tiver abaixo dessa linha está abaixo de 15%. Tudo que tiver acima dela, 21%. Mas as informações já estão todas aí, ó. Beleza? Ó. Já o gráfico na horizontal, mesma situação, ó. Então, é só observar as informações. Por exemplo, nós estamos falando aqui, ó, número de docentes de escolas de ensino fundamental e médio em Belo Horizonte 2012. Aqui, ó, ensino médio, escola pública municipal, nós temos ensino médio, escola pública federal, ensino médio, escola pública estadual, ensino médio, escola privada. Aí vem as escolas fundamentais. Então, nessa parte aqui, ó, ele está me dando a quantidade de escolas, entendeu? Ó? Aliás, a escola não, perdão, bem em cima, ó, número de docentes de escolas. Ó. Então, número de pessoas. Então, por exemplo, ensino médio, escola pública municipal, 137. Ensino médio, escola pública federal, 476. Então, aqui vai ser a numeração desses docentes. Então, tá aí, ó. Então, do gráfico, no encontro dos dois eixos, vertical e horizontal, está o ponto zero. É isso aqui, ó, o iniciozinho. São as informações. No eixo vertical estão representadas as escolas, no horizontal a quantidade de docentes. Então, o eixo vertical aqui são as escolas e o horizontal são os docentes. O intervalo utilizado no eixo horizontal é de 1000 em 1000. Você pode ver aqui, ó, eu tenho 0 a 1000, 2000, 3000, então foi informado de 1000 em 1000. E precisa conter em sua estrutura o título e a fonte. Então, aqui, ó, o título esse de cima e a fonte onde foi tirado essa parte de baixo. Então, todo o gráfico vocês vão ter essas informações. Vocês podem ver que também tem aqui, ó, a fonte, né, ó. E o título foi dado no gráfico. Pronto, esse é o gráfico de tabelas. Nós temos outro gráfico também, representação de gráficos, gráfico de linha. São utilizados geralmente para representar a variação contínua dos valores numéricos de uma variável em um determinado período de tempo. Então, esse gráfico de linha, gente, geralmente no gráfico ele não vem só uma linha, pode vir mais de uma linha, né? Ele vai informar várias, dar informações de vários setores diferentes. Então, também, nesse gráficozinho, ele vai estar me dando aqui na vertical, vai ter as informações na vertical que ele vai estar dando para a gente, e a horizontal também vai ter os valores que ele vai nos dar em referente à quantidade. Por exemplo, aqui, ó, ele está falando aqui, ó, talha eletrônica, né? Ó, estimativa de taxa de resíduo de equipamentos elétricos e eletrônicos no Brasil em milhares de toneladas por ano. Então, por exemplo, ó, em 2014 nós tivemos aqui, ó, 1.008,6 toneladas desse resíduo aí, ó, beleza? Em 2015 nós tivemos quanto aqui, ó, 1.134,6. 2016 nós tivemos 1.231. Então tá todos aqui, ó, cada ano ele está me dando essa quantidade, né, da taxa de resíduo de equipamentos elétricos e eletrônicos no Brasil. Outro gráfico que nós temos aqui de setores, é o gráfico de pizza que a gente fala, né? Esse gráfico de pizza aqui, ó, de setores, ele vai subdividir essa pizza e o setor circular em várias partes. Então, por exemplo, aqui nós temos 13, 30 e 57, e é referente ao ciclo completo, que é 360 graus, beleza? Então, se você quisesse, por exemplo, saber, ó, nem li e aí essas informações, mas vamos supor que eu queria saber que esse aqui, ó, que é 30%, ele equivale a quantos graus? Esse gráfico aqui, é só você tirar 30% de 360, que é o ângulo da circunferência. Você vai ver quantos graus corresponde a esse setor. 57%, você tira 57% de 360 graus, você pode encontrar qual é o ângulo formado por esse setor aqui, ó. Então, esse gráfico representa, ó, a transição do físico para o digital, ó. É a unidade, em cima ele fala, o número de movimentos, os números em movimento a música. Então, a queda nas vendas de mercado fotográfico destacou pela primeira vez desde o fim dos anos 90, 2012. E agora a indústria investe no serviço online. Então, nós temos aqui, ó, a transição do físico para o digital, em unidades vendidas, em porcentagem. Então, tá aqui, ó, 1990, 1999, 2004 e 2012. Você pode ver que eu tenho algumas cores diferentes em cada um desses gráficos. Ele vai estar representando todas elas aqui embaixo, ó, ou do lado, certo? Assim também, umas vezes, esses gráficos de tabelas, certo? Ó, ou nós tivemos de barras, aliás, ou nós tivemos barras de cor diferente, aí do lado também ele vai estar representando e representa cada cor. Aqui não, porque ele representou os países, já botou aqui embaixo, ó, entendeu? Aqui também, todas de uma cor, mas se tiver barras de cor diferente, ele também vai fazer igual esse do setor. Do lado ele vai colocar as corzinhas, por exemplo, aqui, ó, o azul LP, esse aqui, ó, a fita H7, CD e o verdinho, o digital, ó. Esse verdinho mais claro, ó.
beleza? Esse alaranjado aqui é o CD, e essa corzinha aqui, minha rosada, né, que vai ser a fita cassete. Então, aí ele pode pedir uma coisa. Ó, o exemplo que eu botei aqui, ó. Pode-se obter o ângulo central correspondente a cada setor, beleza? Ó. Então, por exemplo, do CD, vamos ver aqui do CD. O CD, essa parte aqui alaranjada, não é isso? Ó? Então, se eu fosse pegar desse, de 1990, por exemplo, né, eu ia tirar 30%, que é o correspondente a ele, ó, certo? E faria a esse valor. Mas como ele pegou 2012, um exemplo aqui, olha, então, a parte que corresponde ao CD em 2012 é 70%. Então, você vai tirar 70% de 360 e vai dar 252 graus. Então, corresponde a 252 graus, ó. Beleza? O digital, por exemplo, o digital vai ser quanto? O digital vai ser essa parte e verdinho, claro. Então, é 30%. Você vai tirar 30% de 360. Lembrando, 360 corresponde a 100%, 30% corresponde a X%. Vai dar 108 graus. E assim dá para você tirar esse ângulo central. Por último, a gente vai ter o pictogramas. Esse gráfico representado por pictograma, gente, ele utiliza bastante imagens, certo? Então, utiliza imagens para apresentar as informações de forma simplificada, mas sem perder a essência da informação apresentada. Ou seja, vai pelo tamanho da imagem, de ordem crescente, decrescente ou aleatoriamente. Às vezes, onde é muito, tem imagens próximas, tamanho próximo do outro, ele dá o valor, ó, nesse aqui, por exemplo, aqui, ó, água que você não vê. Então, está dando a quantidade de litros dessa torneira aqui, ó. É muito pequena, 5,5 é uma gotinha, vai dar 2.500 litros e 18.000, então pode observar que está dando o tamanho da gota e o volume dessa gotazinha aí, ó. Então, representando por imagens, beleza? Então, bem simples, né? Essa é a parte de gráficos que nos cabe o entendimento, viu? É só você analisar os dois eixos que representam o eixo horizontal, o eixo vertical e analisar. Por exemplo, esse gráfico aqui, ó, esse gráfico aqui é de linha. Então, como eu havia falado para vocês, geralmente não vem só uma. Essa linha contínua, antes de a gente ler a questão, ela representa a temperatura máxima. E essa linha aqui, ó, pontilhadazinha, ela representa a temperatura mínima. Aí nós temos aqui, ó, o valor da temperatura e nós temos aqui, o eixo horizontal, os dias. Então, ó, o gráfico aqui mostra o registro das temperaturas máximas e mínimas em uma cidade nos primeiros 21 dias, está aqui no horizontal, ó, do mês de setembro de 2013. Assinala a alternativa correta com base nos dados apresentados. Então, vamos lá. Primeiro, no dia 13, tá aqui, ó, dia 13, foi registrada a menor temperatura mínima do período. No dia 13 foi a menor, gente. Não, a menor temperatura está bem, e a mínima, ó. A mínima é essa pontilhada. Você vai olhar para a pontilhada. Então, a menor temperatura registrada aqui foi no dia 19, ó. Não é isso, ó. B, então está errada. B, entre os dias 3 e 7, as temperaturas máximas foram aumentando dia a dia em 3 e 7. A temperatura máxima é essa de cima, ó. Entre 3, nós temos bem a temperatura, ó, e teve uma caída e teve uma aumentada. Então, ela não está aumentando dia a dia. Ela teve uma queda, depois ela teve uma elevação. Está fora. Então, a temperatura está aí, ó. Então, por exemplo, no dia 3, a temperatura estava próximo, estava 20 graus. Já no dia 4, a temperatura caiu aqui, ó, para, vamos supor aí, uns 17 graus. No dia 7, a temperatura já estava lá, ó, próximo de 30 graus. E assim vai. Então, está errado, né? Só analisando simplesmente. C, entre o dia 13 e 19, as temperaturas mínimas diminuíram dia a dia. Então, vamos lá, entre o dia 13 e 19, a temperatura mínima. A temperatura mínima. Então, vamos lá, de baixo, ó. Dentro do dia 13, tá bem? E dia 13, ó. Até o dia 19, tá? Até aí, ó. Então, no dia 13, tá aqui, ó, caiu e já elevou um pouco, ó. Então, teve esse dia que teve uma elevação de temperatura. Então, ela não foi caindo dia a dia. Teve uma elevação, tá fora também. D, no dia 19, foi registrada a menor temperatura máxima do período. 19, a máxima tá aí, ó. Então, a temperatura máxima do dia, do período, né? Mas a maior temperatura máxima foi essa bem daqui, gente, ó. Foi registrada no dia 13, ó. No dia 19, foi registrada a menor temperatura do período. No dia 19, foi registrada a menor temperatura do período. 19, a menor temperatura foi essa daqui, ó. É a temperatura mínima. Não é isso? Não é nem se fosse a máxima mínima. A menor temperatura é a mínima e foi registrada geralmente mesmo no dia 19. Então, a letra E é a alternativa correta.
Beleza? Vamos para a segunda, do neném, ó. Então, esse gráfico aqui já é de barras, né? Verticais. Então, nós temos as colunas verticais aí. Vamos ver quais são as informações dessas colunas. Então, observe aqui, ó. Consumo de energia em quilowatt-hora, não é isso? Que é o valor que a gente paga pela energia. Não é o preço, isso é o consumo de energia em quilowatt-hora, a energia gasta nessa primeira figura aqui. Já na outra, é o consumo de água em litros. Aí vamos saber de que é isso aí, viu? Ó, então, a gente tem aqui, ó, o consumo de energia e o consumo de água. Então, vem as informações. Ó. As figuras apresentam dados referentes ao consumo de energia elétrica e de água relativo a 5 máquinas industriais de lavar roupa comercializada no Brasil. Então, a gente vai ter máquina 1, 2, 3, 4, 5. Consumo de energia das máquinas e o consumo de água dessas máquinas aí em litros. Ó. Ela vai consumir em litros. A máquina ideal, quando a rendimento econômico e ambiental, ela gasta simultaneamente menos energia e água. Com base nessas informações, conclui que o conjunto precisado é. Então, a máquina ideal é ela gastar menos energia e consumir menos água. Beleza? Então, você pode observar, analisando o gráfico aqui, ó. A máquina 5, ó, ela gastou 1,83 kWh. Ela gastou mais energia do que as demais. Porém, ela também gastou maior volume de água. Ó. Aí gastou menos energia. Qual foi? A máquina 3, 0,93 kWh. Porém, ela não foi e gastou menos água. Então, e gastou menos água foi a máquina 1, ó. Tá vendo? Foi 76,38 litros. Então, isso quer dizer que ela que consome mais energia, consumiu mais água. Ela que consumiu menos energia, não consumiu menos água. A menos água foi a 1, ó. E aí tem várias informações. Vamos para as alternativas. Então, letra A. Vamos analisar aqui. Deixa eu dar diminuída para a gente ver os gráficos. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Quanto mais... Beleza, vamos aqui, ó. Quanto mais uma máquina de lavar roupa economiza água, mais ela consome energia? Não. Quanto mais ela consome, quanto mais ela economiza água, que foi a 1, né, que consome mais energia. Consome mais energia é 5. Então, a letra A está fora. Não é isso? Vamos letra B. A quantidade de energia elétrica consumida por uma máquina de lavar roupa é inversamente proporcional à quantidade de água consumida por ela? O que quer dizer inversamente, gente? Quanto mais água você consome, menos energia é consumida pela máquina. É inversamente? Não. Nós temos casos nem assim, ó, quanto mais água ela consome, mais energia ela consome. Então, nem todas são inversamente. Tem algumas que são diretamente. Então, a letra B está fora. Letra C, a máquina 1 é ideal? De acordo com as definições apresentadas, a ideal é que ela consome menos energia e menos água. A máquina 1 ela consome menos energia, porém, não, aliás, perdão, a máquina 1 consome menos água, porém não é a que consome menos energia, então ela não é considerada ideal. Letra D, a máquina que menos consome energia elétrica não é a que consome menos água. Veja, ó, a máquina que consome menos energia elétrica, é a 3. Não é a que consome menos água. Realmente, a máquina que consome menos energia elétrica, é a 3, não é a que consome menos água, porque é a 1 que consome menos água. Então, a alternativa correta, letra D. A letra E, ó, a máquina que mais consome energia elétrica, no caso aqui, ó, a 5, não é que consome mais água. Está errado. E mais consome energia elétrica assim, e mais consome água. Beleza? Então, a alternativa correta, letra D de dado. Vamos para a última questão. Olha essa última. Gente, essa última aqui está um pouco complicada para vocês entenderem, porque ela é para ser colorida, certo? Ó. Então, todas essas barras aqui são coloridas, é tanto que elas estão representadas aqui embaixo também, ó. Mas se você comparar mais ou menos um pouco das cores, dá para ver. Mas essas cores aqui são verde, amarelo, azul. Não estou bem recordando as cores de todas, beleza? Ó. Mas vamos ver aqui a do Nespa. O gráfico informa o percentual de variação do BIP brasileiro em 3 setores produtivos, quando comparado com o mesmo trimestre do ano anterior, em um período de
7 trimestres. Vocês podem ver que eu tenho aqui, ó, barra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trimestres. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse último aqui bem pequenininho, 7. No outro, no serviço, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente vai ter 3 setores, o da agropecuária, o da indústria e o de serviços. Então, a gente vai pegar um dessas colunas para a gente fazer a base, fazer a comparação. Ele vai dizer, ó, comparando-se os dados do gráfico, verifica-se que no terceiro trimestre de 2011, é 2011 e 2011, 3, esse aqui, ó, gente, ó, 2011, 3, seria essa barra bem aqui, ó, certo? Ó, onde minha setinha tá, não dá para destacar, ó, essa barra bem aqui, ó, 2011, 3. Na verdade, essa barra, quando a gente vai pegar o gráfico, né, ele vem colorido, e na prova era colorida, ele vem a cozinha verde, beleza? Ó? Então, você vai analisar os gráficos dos 3 setores que são verdes. Então, vamos lá. Ó. Então, comparando-se os dados do gráfico, verifica-se o terceiro trimestre, né, 2011, que é o 3, terceiro trimestre de 2011, quando comparado ao terceiro trimestre de 2010, vamos ver, continuação. Ó, o BIP dos setores da agropecuária, da indústria e de serviços, respectivamente. Ele quer saber esses 3 setores. Então, como eu falei para vocês aqui, ó, como ele está meio complicado para entender, porque está todo preto e branco, mas quando é colorido, ele fica bem mais nítido para você entender a questão. Você vai pegar o gráfico e tem essa cor aqui, ó. Então, a tabela tem essa cor dos 3 setores. Então, ó, quando você vai pegar da agropecuária, vai ser recebendo aqui, gente, ó, esse 6,9, ó. Beleza? E vai ter essa cor verde. Quando você for pegar da indústria, o da indústria vai ser esse bem aqui, ó. Então você já pode ver que é o sexto período, ó. Certo? Ó. Então vai ser esse verde bem, esse aqui é verde. Quando você pegar do serviço, vai ser esse bem aqui, ó, que é 2%. Então vai ser 6,9, vai ser 1 e 2%. Então a tabela que representa esse período, o terceiro período de 2011, e aí esse aqui, ó, seria essa corzinha verde, vai ser esse sexta colunazinha de todos os setores. A agropecuária, 6,9, a indústria vai ser 1, né, é o antes do sétimo, e do serviço vai ser 2%. Então, a alternativa que representa esses 3 valores seria a letra E. Beleza? Olha só esse gráficozinho que ele mostra para a gente aí, pessoal, de pictograma e de figuras, certo? Ó, aí está botando pelo nome. Né? E você pode ver que os nomes eles estão variando pela sua fonte, pelo tamanho. Então, faz mais essa primeira questão aqui do Enem. Ó. Ao acessar uma página da internet que trata de pesquisa de assunto de interesse juvenil, encontra-se as figuras. Aí está aí, ó. Então, nós temos aqui mangás, fé, livros, esporte, música, amor, dança, novelas, escolas, amizade, vários nomes. Então, ó, sabe-se que nesse tipo de comunicação visual, comum em páginas da internet, o tamanho das letras está diretamente associado ao número de vezes que o assunto ou tema foi pesquisado ou lido naquela página. Então, quanto maior o tamanho da letra, mais vezes ele foi pesquisado ou foi diretamente associado, certo? Então, dessa forma, quanto maior o tamanho das letras de cada palavra, maior será o número de vezes que esse tema foi pesquisado. De acordo com a figura, quais são, em ordem crescente, os 3 assuntos que mais interessaram as pessoas que acessaram a página da cidade? Então, os 3 números maiores que nós temos aí, qual é o maior? Amor, depois vem em balada, depois vem em música, depois vem religião, depois vem teatro. Então, os 3 maiores números pesquisados, quais foram? Amor, balada e música. Vai ser a letra E. E assim sucessivamente. Então, vocês podem, agora, outro também, ó, questão de pictograma, viu? Vocês podem analisar essas questões e tentar responder. E é de gráfico. É só ler, interpretar, entender o gráfico e marcar. Vocês podem ver que em muitas questões também nós temos do Enem, viu? Ó? Então, vocês tentem fazer essas questões para depois eu fazer uma correção com vocês sobre essa parte de gráficos e tabelas, certo, gente? Então, essa aula é mais dinâmica, é mais leitura, viu? Só para mostrar para vocês como a gente trabalha essa parte de gráficos e tabela. Lembrando que muitas informações importantes nós temos que entender
não só para a alternativa referente à gráfico tabela, mas para tirar dados, para fazer uma porcentagem, fazer uma regra de 3, para a gente tirar uma probabilidade de acontecer um evento dentro daquela situação que ele está propondo, beleza? Então, só recapitulando para vocês aqui, ó, nós temos as situações de gráficos e tabela, né? Nós temos gráficos, já foi tabelas, que é bem simples, mas o gráfico nós temos de barras, que é horizontal e vertical. Nós temos o gráfico de linhas, né, que é o segmento, chamado segmento ou linha poligonal. Então, vai ser gráfico de segmentos ou gráfico de linha poligonal. Nós temos o gráfico de setores, que é o de pizza. E temos o pictogramas, que é o uso de imagens. Beleza? Então, nossa aula de gráficos de tabela vai ficar por aqui, viu? Vocês tentem fazer essas questões, ela é de muita importância, principalmente leitura, interpretação, bioconhecimento. Então, a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima aula, viu, gente? Fique com Deus. Beijos.